Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês. Estamos aqui mais uma vez falando do FGTS Digital. Você já sabe o que é que eu vou falar para vocês. Olha, se você conhece alguém que trabalha com a geração de guias de FGTS, os profissionais que trabalham no DP, setor de RH, os profissionais de contabilidade ou até empresários, vocês vão ver que a gente vai falar de coisas que são também do interesse deles, eu peço que você pare, por favor, e compartilhe. Eu estou querendo que essas informações do FGTS Digital cheguem à maior quantidade de pessoas possível, porque muitas vezes a gente nota o quanto que é muito mais fácil você ouvir e visualizar algumas coisas do que você ler o manual. Você vai verificar que existirá o manual lá do FGTS Digital, mas eu estou aqui tentando ajudar vocês, não sei se vou conseguir, né? A gente nunca sabe se o que está tentando vai atingir o objetivo, para que você conheça cada vez mais do FGTS Digital, para que nós prossigamos nessa jornada, entendendo um pouco mais dessa maravilha. E aí, estamos prontos? Encaminhou? Olha lá, hein? Vamos lá, vamos pro vídeo. Quando nós falamos rapidamente lá no passado do que é o FGTS Digital, vamos falar de uma forma muito mais completa para que a gente faça o link de diversas informações que vocês vão obter do FGTS Digital. Então, o que é o FGTS Digital? É a nova plataforma criada pela Subsecretaria da Inspeção do Trabalho, seria a SIT, desenvolvida juntamente com o SERPRO, que tem o propósito de agilizar, facilitar e promover ações no sentido de disponibilizar aos usuários ferramentas diversas nas questões que envolvem o FGTS, especialmente quanto à geração de guias, parcelamentos, consultas, compensações e restituições. Quando nós falamos do E-Social, vamos primeiro falar um pouquinho a respeito do cronograma do E-Social. Daqui a pouco você vai entender por que é que nós estamos falando do E-Social num assunto do FGTS Digital. Vocês vão ver que o E-Social, ela é, pelo fato de ser a fonte principal de dados de remuneração, de valores de base de cálculo de FGTS, é importante que você tenha uma noção a respeito do cronograma do E-Social, porque o bom entendimento do funcionamento do E-Social, o que você começou a informar ao longo de cada um dos grupos do E-Social, é que você vai entender, inclusive na parte da cronologia, do limite temporal do FGTS Digital, as informações que vão estar ou não, por exemplo, lá no histórico de remunerações. Lá no futuro a gente vai falar a respeito disso. Mas quando eu estou gravando nesse exato momento, quase todos os grupos, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, já estão enviando o que se chama os dados dos eventos periódicos. Os dados dos eventos periódicos é que fazem com que seja internalizado através do totalizador S5003 para que chegue no ambiente do FGTS Digital o valor devido de FGTS. Você que lida lá com o E-Social, é importante que você saiba verificar se a totalização do FGTS, seja por empresa, seja pelo empregado, se estão batendo com o teu sistema de folha, para que você tenha aquela segurança de que o que está no E-Social será reproduzido corretamente lá no âmbito do FGTS Digital. Quando nós falamos dessa questão da implantação do E-Social, o que está previsto para o próximo ano é não só a entrada do FGTS Digital, mas também o início das informações de dados dos eventos periódicos pelo Grupo 4, que está previsto para abril de 2022 e provavelmente no âmbito do FGTS Digital, uma vez que tenham sido internalizados todos os 4 grupos, nós vamos ter as informações necessárias para que sejam promovidas as interações e a geração das guias e o controle do devido versus recolhido no âmbito do FGTS Digital. Como eu bem falei, o cronograma do FGTS Digital ele está previsto para o segundo semestre de 2022. Só que só estarão contemplados os grupos que tiverem informado dados periódicos no E-Social. Então, se porventura o grupo 4 estivesse fora, ele não entraria, mas provavelmente o grupo 4, que é o último grupo que está precisando aderir
social já vai estar dentro e o FGTS Digital vai ter condição de fazer essa virada na chave, essa mudança, para que a partir daquele momento você não mais precise utilizar o sistema CEFIP e aquele modelo atual, que lá no futuro a gente vai lidar um pouquinho das dificuldades do modelo atual. Quando nós falamos de entrada do FGTS Digital, você pode pensar, vem cá, Paulo Telin, você estava falando que o E-Social ele entrou naquelas fases, será que o FGTS Digital ele vai entrar de uma forma faseada, de forma parecida com o E-Social? Não. O FGTS Digital, quando entrar em produção, ela vai entrar para todo mundo. Só que lá no futuro, você vai acompanhar lá no portal da internet, que a entrada da produção limitada de uma é como se fosse uma fase de testes, elas vão entrar de uma forma limitada. Então, primeiro vai entrar o grupo 1, depois o grupo 2, depois o grupo 3, depois o grupo 4. Então, esses empregadores, durante essa fase de testes, eles vão começar a se utilizar e irem se acostumando com o FGTS Digital, só que eles não vão efetivamente gerar uma guia, por exemplo, com QR Code. Então, durante essa fase inicial, que seria uma fase em que vocês estão podendo se familiarizar, vocês vão ver que a própria guia, ela nem sequer vai aparecer para você o QR Code. Ela vai aparecer quase igual, só que não vai aparecer o QR Code para você nem sequer cair na tentação de fazer algum tipo de pagamento, para que você não tenha uma possibilidade de erro para pensar, olha, vem cá, se eu gerei uma guia aqui, então eu não preciso fazer as coisas no modelo atual. Não. Vai ficar muito claro para você que você, naquele período de testes, você vai ainda estar se familiarizando, ainda vai estar trabalhando segundo o modelo atual, o modelo tradicional. Quando entrar em produção, vai entrar para valer para todos os grupos. Quando a gente fala de entrar para todos os grupos, está embutido aí uma necessidade. Quando você tiver a notícia de que vai ser disponibilizado esse ambiente para teste, para você fazer as suas tentativas, suas manipulações e tal, eu sugiro que você, por favor, utilize bastante desse período de teste, porque vai ser importante para que você faça um bom aprendizado dos conceitos que você está visualizando aqui, que você vai obter lá no manual. Mas é muito importante também para o FGTS Digital esse período de testes, porque nós vamos melhor dosar a quantidade de interações e a capacidade do FGTS Digital, para que quando o FGTS Digital venha a entrar, que nós tenhamos muito mais chance de melhor dosarmos, para que você tenha a disponibilização do FGTS Digital sem grande tipo de problema, queira Deus que dê tudo certo. E para que isso aconteça, você precisaria nos ajudar. Então, utilize intensamente quando lhe for possibilitado esse uso no ambiente lá da produção limitada. Só que nessa parte de teste, a gente já vai estar interagindo também com a Caixa Econômica para internalizar esse modus operandi entre o E-Social, o FGTS Digital e a Caixa Econômica. Então, eu só estou lhe dando 3 elementos para que você perceba o quanto que a necessidade de utilizar esse período de teste vai ser importante para você e também para o FGTS Digital. Quando nós falamos de abrangência temporal do FGTS Digital, é importante você notar o seguinte: inicialmente, no momento inicial, o FGTS Digital vai entrar de uma forma que lá no direito se chama ex-nunc, ou seja, dali para frente. Então, a partir daquele momento, você vai ter uma substituição do CEFIP. Então, é daquelas competências dali por diante. Quando eu falo dali por diante, isso vale para as competências e não para vencimentos. Daqui a pouco você vai visualizar um pouco mais esse diagrama para facilitar um pouco mais esse entendimento. Então, quando eu falo que vale para competências, vamos supor que o FGTS Digital entre em julho. Por exemplo, o mês de junho que vence em julho ainda vai ser tratado no modelo tradicional do CEFIP. Então, não confunda a competência com o seu vencimento, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar mais um pouquinho. Na fase inicial, que a gente pega dali para frente,
que é que acontece? Você verifica que haverá essa substituição, nós vamos nos ocupar para que daquele momento em diante você tenha um sistema robusto, seguro, prático, dinâmico, mas só que depois que nós verificarmos que a gente já maturou o suficiente, a gente vai se ocupar de disponibilizar para vocês uma possibilidade para que a gente faça uma substituição do Cefip, inclusive para as competências anteriores ao período de início do FGTS Digital. Para que isso aconteça, nós vamos precisar trabalhar um pouco com os dados do legado. Legado são as informações anteriores ao período do FGTS Digital, para que a gente verifique as soluções que serão adotadas para que você tenha facilitada a geração da guia para aquele débito persistente individualizado, seja se utilizando da opção H, seja algum tipo de disponibilização que ainda está muito cedo para que eu fale para vocês qual será essa, porque isso daí será num segundo momento. Nesse momento, aí sim haverá a substituição total do Cefip. Então o Cefip no âmbito do FGTS digital, do FGTS, ele vai ter, quando a gente chegar nesse segundo momento, uma completa girada da chave para que você esqueça definitivamente a utilização do Cefip. Mas isso é só no segundo momento. Mas quando eu falo de substituição definitiva, para aqueles empregadores que sempre estão em dia, ou seja, não tem parcelamento vigente do período pretérito, não tem débito pendente dali para trás, o que é que acontece? Para esse tipo de empregador, você poderia solenemente dizer, não, para mim o Cefip já morreu porque eu não tenho nenhum tipo de pendência lá para trás. Então, haverá substituição imediata do Cefip para aqueles empregadores que não têm nenhum tipo de débito no passado. Agora vamos dar uma olhadinha nesse diagrama que eu fiz para vocês, falando aqui, ó, vamos supor que a abrangência do FGTS Digital faz com que a gente assuma que o início do FGTS Digital vai ocorrer, por exemplo, em julho. O que é que acontece? A geração de guias, seja ela GRF, que seria aquela guia mensal, das competências até junho, serão feitos ainda no Cefip. As guias rescisórias, que seria a GRRF, dos desligamentos, cuja data de desligamento seja até o dia 30 de junho, vai também continuar sendo feito no âmbito do Cefip. O parcelamento de débitos que estejam abrangendo débitos até o mês de junho também vão ocorrer da forma tradicional junto à Caixa. Então você vai ter é como se fosse aquela cisão, aquele corte, aquela separação. Então é o antes e o depois. Se eu vou fazer um parcelamento que abrange o período pós e pré-FGTS Digital, infelizmente, pelo menos nessa parte inicial, você vai ter que desmembrar. O que é de antes do FGTS Digital, você faz do jeito que você está acostumado. Quando você tem a parte do pós-FGTS Digital, é que você vai notar claramente a diferença entre um e outro. Como eu já falei, não importa se o vencimento da GRF e de algumas GRRFs de junho ocorram em julho. Por exemplo, um desligamento que ocorreu no dia 30 de junho, você vai ter até 10 dias, você teria até 10 de julho para efetuar o pagamento e a quitação dentro do prazo. Mas não importa para a data de vencimento, e sim a competência. É esse lapso temporal que eu queria deixar muito claro para vocês, para que vocês não confundam. Tem gente que olha para o vencimento e se refere àquilo, olha, esse aqui é um boleto de junho. Às vezes ele está olhando para a data de vencimento, mas na verdade a competência de apuração, ela se trata nesse caso de maio, ok? O que vai importar é a competência de apuração e não o vencimento. Quando nós falamos do período do pré-FGTS Digital, o que é que acontece? É a consequência do que a gente já falou. A partir daquele momento, de julho em diante, tanto a geração de guias como o parcelamento serão feitos no âmbito do FGTS Digital. Então, nessa geração das guias, como você já sabe, essa geração ela já ficou facilitada. Você já sabe que uma única guia pode ter débitos de diversas competências, mensal e rescisório. Você já está ciente disso, que você já me ouviu falar anteriormente a respeito. O parcelamento de débitos também vai ser de julho em diante,
com as facilidades que no futuro você vai entender um pouco mais do que eu estou falando para você. Mas vamos supor que em setembro você teve informações lá no E-Social de períodos anteriores. Vamos dizer que em setembro você botou informações de períodos anteriores para uma determinada categoria em que daqui a pouco você vai entender quando é que o próprio E-Social ele consolida junto de setembro tudo que vem das informações de períodos anteriores e quando ele faz separado. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Mas vamos supor que em setembro você colocou informações de períodos, você informou remunerações de valores retroativos no grupo Infoperante a partir de junho, que nesse caso que nós estamos falando, junho não está contemplado. O recolhimento dos valores de junho continuarão a ser feitos pelo CEFIP. Não confunda, tá? Apesar de você ter informado, no caso do grupo de Infoperante, informações do período anterior ao FGTS Digital, para alguns casos em que ele vem separado, daqui a pouco você vai ver, que seria, por exemplo, no caso de conversão de auxílio-doença em acidente de trabalho. Nesse caso aí, você, se mesmo que em setembro tenha informado dados de remuneração a partir de junho você vai recolher no âmbito do CEFIP e julho para frente vai se dar no âmbito do FGTS Digital. Quando nós falamos nessa parte de cuidado, né, o que fica no âmbito do CEFIP, o que fica no âmbito do FGTS Digital, tome muito cuidado para você não pagar pelo CEFIP débitos da abrangência temporal do FGTS Digital. Isso é muito importante para que você não precise solicitar a restituição junto à Caixa segundo o modelo anterior que ele tem aqueles procedimentos que você já está acostumado. Quando você tem algum tipo de retificação, algum tipo de pagamento em duplicidade no FGTS Digital, esse tratamento termina sendo um pouco facilitado, inclusive com a ajuda da própria Caixa, mas o modelo tradicional ele ainda não está lidando com essas questões de forma automática. Então, toma muito cuidado. O bom entendimento dessa abrangência temporal do FGTS Digital vão evitar que você faça um recolhimento no meio inadequado para você fazer o recolhimento. Quando nós falamos de lançamentos retroativos, vamos entender um pouco mais a respeito daquilo que eu falei para vocês, de quando o FGTS Digital ele acrescenta ao mês de apuração, quando ele faz com que aqueles valores sejam separados. Vamos entender um pouco mais. Lançamentos retroativos. Vamos imaginar que naquele caso que eu falei para vocês, em setembro, você colocou lá no grupo Infoperante para um trabalhador, vamos supor que o salário dele era 1.000. Estou botando 1.000 redondo só para a gente facilitar o entendimento, tá? Então, o salário dele costumava ser R$1.000 em junho, em julho, em agosto. Quando foi no mês de setembro, houve algum tipo de convenção coletiva de trabalho que ele promoveu naquela convenção ou naquele dissídio, o pagamento não só daquele valor já majorado, de 1.000 aumentou para 1.150, como vamos supor que ele garantiu ao trabalhador direitos retroativos. Então vamos supor que naquele caso você informou não só os 1.150 de setembro, como você informou 150 a diferença de junho, 150 a diferença de julho, 150 a diferença de agosto. Na situação em que nós estamos falando, nesse caso, o que é que acontece? Quando você informa esses dados de remuneração, naquelas situações, você vai notar que, apesar de ter lançado em setembro, num caso de convenção e acordo, o que é que acontece? Os encargos só serão computados, se forem computados, a partir de setembro. Por quê? Porque eles vêm consolidados no mês de setembro. Mas só que o entendimento do salário é que, apesar dele ter sido recolhido na competência de apuração de setembro, na verdade a gente sabe que 150 foi, na verdade, se unir ao salário original de junho, de forma que em vez de 1.000 era 1.150. Então não precisou fazer nenhum tipo de alteração nas folhas anteriores. Por quê? Aquilo não foi um erro. Nesse caso que nós estamos falando, foi um fato superveniente que ele dava uma incidência
retroativa. Então, nesse caso que nós estamos falando, é uma vantagem do E-Social, de forma que você não precisaria reabrir as folhas. Você informou em setembro, nós já entendemos que o que um dia era para ter sido considerado como 1.000, o valor devido, mas é 1.150, só que quando você gerou, nesse caso, uma guia, aquela guia ela não vai contemplar nenhum tipo de encargo. Então, se você naquela situação de setembro lançou 1.150, mais 150, 150, 150, num total de R$ 1.600, e você tiver feito o pagamento daquela guia no tempo correto, sem ser fora do prazo, não haverá nenhum tipo de cobrança de encargos. É a própria natureza daquele tipo de lançamento retroativo em que ele vem consolidado. No entanto, o que é que acontece? Você vai notar que, a depender do tipo de lançamento que você coloca, você vai notar o quanto que ele vem ou não acrescido àquela competência de apuração. Vejamos aí o que você está visualizando a respeito dos lançamentos retroativos. Para as opções A, B, C, D e F, que seria o que? Acordo coletivo, legislação federal, estadual, municipal ou distrital, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa, que seria o dissídio, e verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento, esse daí tem um comportamento para remuneração pós-contrato, que depois a gente fala a respeito disso. Nesses casos aí, os valores retroativos ou os valores relativos a um período fora do período atual, eles são adicionados à competência de apuração. Então, você não haverá a cobrança de encargo se você fez o pagamento dentro do prazo sem problema nenhum. Quando você tem a opção E, que seria a conversão de licença saúde em acidente de trabalho, aí sim você vai ter que os valores das competências anteriores eles ficam destacados para efeito de cálculo de encargos, pois estes serão calculados tomando por base cada competência de referência. Então, se aquele exemplo que eu dei, em que setembro você informou dados de junho, julho, agosto, aí o que é que acontece? Nesses casos de conversão de licença saúde em acidente de trabalho e também a opção H, que surgiu recentemente no E-Social, que seria o recolhimento mensal de FGTS anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos, nesses dois casos os valores eles aparecem como competência de referência. Eu não sei se vocês lembram que em outro vídeo nós apresentamos a competência de apuração e depois lá nas colunas em que você visualizava os débitos aparecia a coluna de competência de referência. Essa competência de referência ela está intimamente ligada a uma situação como essa, em que na informação dada pela opção E, aquelas competências elas não vêm somadas à competência de apuração. Por quê? Os encargos eles serão levados em consideração tomando por base o vencimento de cada mês. Então, se aquela opção que nós estivéssemos dado, a competência de referência ela veio separada, o que é que aconteceria? Os valores de setembro eles estariam, obviamente, sem encargos, porque você está gerando aquela folha de setembro. Mas os valores de junho serão atualizados até o vencimento daquela guia. De julho, atualizados também até o vencimento daquela guia. Agosto, atualizados também até o vencimento daquela guia. Então, você veria que nesses casos de E e H, haveria sim a cobrança de encargos, tomando por base o vencimento daquelas competências de referência. É isso, pessoal. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, comente, dê o like, faça de tudo. E outra coisa, a partir de agora, eu não sei, não vou prometer não, mas se você tiver interesse em entrar numa lista de transmissão, que eu não sei se será pelo WhatsApp ou se será pelo Telegram, porque vai depender do número de inscritos. Se você quiser receber uma lista de transmissão, de vez em quando, algumas novidades do FGTS, você pode mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo na tua tela. Eu vou cadastrar os números de celular e incluir. Vai depender da quantidade de pessoas, porque a quantidade de pessoas que pode ser incluída no WhatsApp parece que é menor do que a do Telegram. Se você tiver interesse, manda um e-mail e aí a gente vai computando e criando essa lista de transmissão.
só se for do seu interesse. Mas independente de qualquer coisa, inscreva-se no canal, compartilhe, faça tudo e faz aquilo que eu falei. Compartilha isso com quem precisa. Eu espero ajudar a vocês. Enquanto isso, eu vou contando nuvens.